Gênesis 27, 41. Nós vamos continuar a nossa série de mensagens que fala sobre quedas. E hoje nós vamos falar da queda de Esaú e de Jacó, dois irmãos que caíram. E vamos falar sobre que tipo de queda que eles tiveram. Qual foi a queda desses dois irmãos? Qual foi a queda que eles sofreram? Esaú e Jacó. Jacó e Esaú. Gênesis 27, 41 diz assim: Então Esaú passou a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai o havia abençoado, e disse consigo: os dias de luto do meu pai estão chegando, então matarei meu irmão Jacó. Então matarei meu irmão Jacó. Que a palavra de Deus tenha assim um lugar, um acolhimento no nosso coração, na nossa alma. Amém? Meus irmãos, Jacó e Esaú eram gêmeos. Eles eram irmãos, filhos de Isaac e Rebeca. E eles eram gêmeos. Sendo que quando nasceram, Esaú nasceu primeiro. E logo em seguida vem Jacó. Eles não eram gêmeos idênticos. Jacó tinha um tipo de aparência, de corpo. Esaú tinha outro. Que a Bíblia faz a separação mesmo. Esaú era peludo, tanto que esse nome tem a ver. E Jacó vem agarrado no pé do seu irmão. Por isso o seu nome Jacó. Jacó significa, tem dois significados, são duas palavras muito parecidas, que têm um significado de calcanhar ou de suplantador, enganador. Então há um trocadilho até no hebraico com essas duas palavras, que elas são muito, quase que idênticas, essas palavras. Jacó nasce agarrado no pé do irmão. Diz a palavra que eles no ventre da mãe já tinham disputas. E eles nascem com características diferentes, com perfis diferentes, com personalidades diferentes. Jacó era um sujeito mais recatado, era um sujeito mais caseiro, era um sujeito que gostava mais de ficar em casa. Esaú era alguém que gostava de estar na rua, caçando, buscando caçar. Ele era alguém do campo, um caçador nato. Era Esaú. Era preferido do pai, naturalmente preferido do pai, porque gostava de caçar. Era um esporte também caçar. Até hoje as pessoas tratam como esporte. Então ele saía para caçar e seu pai o admirava, babava com Esaú. Jacó, mais caseiro, ajudava a mãe nos afazeres domésticos, gostava de ficar ali cuidando das coisas. Jacó era aquele sujeito mais chegado na mãe. E o pai de Jacó fez a bobagem de preferir Esaú. E a mãe de Esaú fez a bobagem de preferir Jacó. Por que eu troquei? Porque eles eram pai e mãe dos mesmos irmãos. Mas era nítida a diferença que eles mesmos marcavam. Era como se hoje, um pai que gosta muito de futebol tem um filho que é craque de futebol. Ele gosta de jogar bola. Então, ele se identifica com aquele filho. Vai jogar bola com o filho, se diverte com o filho, leva o filho para a escolinha de futebol. Mas ele também tem um outro filho que não gosta de jogar futebol e gosta de ficar em casa, no computador, em qualquer outra coisa, mas não gosta de jogar bola. Tem gente que não gosta de jogar bola. Aí o pai vai preferir aquele que gosta, e a mãe vai preferir aquele que não gosta. Muitas vezes vai preferir para poder compensar a ausência do pai. Mas o fato é que a Bíblia mostra que havia essa diferença entre eles, e eles crescem com isso. Jacó quase foi primogênito, e ser primogênito
tinha muita repercussão patrimonial, tinha repercussão na liderança da família. Quando o patriarca morria, quem o substituía? O primogênito. Ele era o líder da família. As decisões mais importantes, a palavra final, primogênito. Jacó sabia disso. Esaú também, mas não ligava muito. Porque Esaú gostava de uma farra também. Ele gostava da farra, ele gostava da balada. Esaú gostava de caçar e se divertir, de beber com os amigos, de sair com as novinhas. Assim era Esaú. Só que tem Jacó, malandramente, em determinado momento, aproveita desse lado irresponsável do seu irmão, que com muita fome foi caçar, não caçou nada. Ele fazia mais ou menos igual o pastor Marcos, que vai pescar, não pesca nada. Só que as peixarias estavam fechadas, ele não comprou aquele peixe que ele costuma comprar para tirar onda. Estava com fome, muita fome. Ele estava desfalecendo de fome. Eu sei o que é sentir fome. Eu já estou começando a ter fome. E aí, pede a Jacó, que era um bom cozinheiro, que era um chefe da Palestina, que ele lhe dê um prato de comida. Aí Jacó fala assim: tudo bem, você quer comer? Está aqui a comida, bem gostosa, uma delícia, mas você vai me dar sua primogenitura. Era possível alguém vender a primogenitura. Foi o que Esaú faz. Esaú troca a primogenitura por um prato de comida, irresponsavelmente. Passado algum tempo, o pai vai abençoar o primogênito. Ora, a mãe percebe isso. Esaú não vendeu a primogenitura? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um caô no seu pai que está cego, não enxerga. E ele faz todo um ardil, toda uma armação, Jacó, faz toda uma armação para que o pai o confunda com o irmão e abençoe no lugar do irmão. E é isso que acontece. Quando Esaú chega para receber sua bênção, o pai fala assim: Esaú, perdeu. A sua bênção foi para o teu irmão. Eu confundi você com o seu irmão, ele me enganou. Você perdeu a sua bênção. Mas me dá uma bênção aí, pai, eu também quero. Essa bênção que eu dei para o seu irmão, não posso dar para você. E a bênção de Esaú está mais para maldição do que para bênção, porque era assim: você vai servir ao seu irmão. Esaú, meus irmãos, ficou transtornado com aquilo. Ele ficou furioso com aquilo. E aí nós chegamos nesse versículo que lemos aqui: eu odeio meu irmão, eu quero que ele morra. Eu não só quero que ele morra, eu vou matar. Pronto. Deixa só, eu não vou dar esse desgosto para o velho. O velho não vai ter esse desgosto, mas quando ele morrer, eu vou matar Jacó. Ele falou isso, meus irmãos. Imagino Esaú no botequim, bebendo, mas bebendo todas, já muito chapado, falando para todo mundo ouvir: eu vou matar Jacó. A mãe soube. Jacó viajou para a família da sua mãe, para a casa dos parentes, fugiu, vazou, meteu o pé, correu, sumiu. E aí Jacó foi com a roupa do corpo, com pouca coisa, aquilo que ele queria da primogenitura não teve, e foi morar. E aí a história se desenrola. Ele vai conhecer a mulher com que ele vai casar, vai se apaixonar, vai ser enganado e casar com a irmã dela, para depois casar com ela. Vai trabalhar 14 anos por duas irmãs. Dureza, né?
Não, não é tanto não. Eu estou trabalhando a 30 só por uma. E aí a história se desenrola, até que eles se reencontram, que eu vou falar daqui a pouco. Meus irmãos, por muitos motivos na vida, muitos motivos, as pessoas se ferem, as pessoas se machucam umas às outras. Às vezes o motivo é esse, às vezes o motivo é uma briga por conta de herança. Herança dá muita confusão. Os advogados aí, por favor, herança não dá rolo? Inventário, como é que é? Processo de inventário, se tiver patrimônio, não precisa ser muito, dá rolo. Dá confusão, não é, doutor? Dá confusão. Coisa triste é um irmão dizer que odeia o outro. Coisa amarga é um pai ver dois filhos se odiando. Coisa dolorosa é uma mãe ver dois irmãos, filhos dela, brigando. Pessoas que às vezes nem se falam mais. Pessoas que se odeiam mutuamente. Por muitos motivos isso acontece. A gente sofre, se fere os outros, por muitos motivos. Nós falamos de manhã sobre falar, sobre as palavras também. E quanto mais próxima é a pessoa, mais a ferida é profunda, não é mesmo? Quando alguém que te fere é alguém da tua família, não dói muito? Quando alguém que te machuca é alguém da sua amizade íntima, próxima, não é algo que fere assim na alma da gente? Não é algo que machuca, não precisa nem ser parente, é alguém muito próximo que você ama, mas você se fere, ou você fere essa pessoa, é algo que dói lá na profundeza da nossa alma. E muita gente fica muito tempo sem se falar, morre muitas vezes sem se falar. Eu conheço casos de gente que não quer ver mais, que olha, morreu, não vou nem no enterro. Conheço casos assim. Então, meus irmãos, seguindo essa linha da série Quedas, essa foi a queda de Esaú e Jacó. A queda deles foi o ódio entre eles, a separação entre eles, essa disputa que terminou dessa forma. Dois irmãos que queriam mutuamente ver o outro morto. Porque Jacó também não tinha lá essa simpatia toda por Esaú, não. Mas Esaú estava com ódio terrível. Essa foi a queda. A criação deles favoreceu muito esse afastamento. E eu quero falar aqui para os pais, você que é pai, você que é mãe, não dê preferência para filho, não trate seus filhos com preferência. É certo que a gente se aproxima mais de um ou de outro, mas tem que ter sabedoria, para não deixar seus filhos entenderem que você ama mais a um do que a outro. Porque isso é um desastre na mente de uma criança. Você que é avô, que é avó, não dê preferência a um neto em relação ao outro. Tem um que é mais chegado, tem um que é menos chegado, mas você tem que tratar todos de maneira igual. Jacó e Esaú tiveram esse problema. Jacó teve ausência de um pai próximo. Esaú teve ausência de uma mãe próxima. E essa disputa favoreceu muito, e muito, o desenrolar dessa história trágica. Eu quero falar agora para você também, que não é pai e mãe, mas que tem irmãos, irmãs, primos, primas, amigos, irmãos na igreja, que essa história me ensina algo importante. Uma das coisas que ela me ensina é: não caia na armadilha da competição. Não caia na armadilha da competição, da disputa.
A gente quer disputar o tempo todo, a gente é competitivo. Vocês saem para estudar porque vocês têm que competir para quem tem a nota mais alta ser aprovado nos concursos, sejam eles quais forem. A gente tem que competir para alcançar aquela vaga no emprego, que é uma vaga para 1000. A gente tem que competir para ter cliente no escritório, para a gente poder trabalhar e ganhar dinheiro lá com os processos. A gente tem que competir o tempo todo. Então, começa também a haver competição dentro de casa, para ver quem fala mais alto, para ver quem decide dar a palavra final, para ver quem é o mais poderoso da casa, o mais inteligente. Competição o tempo todo. Não caia nessa armadilha. A competição, já desde o ventre da mãe, existia entre Jacó e Esaú. Eric e Erlan, vocês são gêmeos também. Vocês tinham competição no ventre da mãe lá na... Não? Como é que você sabe? Hélio, você e a Silvia, para quem não sabe, o Hélio e a Silvia são gêmeos, mas não são idênticos, graças a Deus. Mas Hélio e Silvia eram gêmeos, são gêmeos e estavam... Tinha briga dentro do ventre ou tinha espaço para os dois lá? Mais ou menos. Competição o tempo todo dentro de casa. Queda de braço o tempo todo. Eu vou dar uma dica para vocês aqui, olha, competição demais. A pessoa que gosta de competir o tempo todo, ela tende a ficar sozinha. Porque com o passar do tempo, essa disputa enjoa, essa disputa corrói, essa disputa atrapalha. Então, não caia nessa armadilha de ser competitivo, a armadilha da competição. Tem uma frase que eu digo sempre para mim, o Enio já ouviu algumas vezes: é melhor ser feliz do que ter razão. É melhor ser feliz do que ter razão. Às vezes, é melhor deixar para lá, vamos ficar felizes. Ah, você tem razão sim, vamos namorar. Melhor ser feliz do que ter razão. Ou é melhor ter razão e cada um ir dormir num cômodo? Eu prefiro ser feliz e ir para a galera. Meus irmãos, competir demais faz mal. Uma das características do pecado orgulho é a competição. Você pode ver que o orgulhoso tem que ser sempre o número 1, o primeiro, o campeão. Eu sou o campeão na disputa de bola de gude. Eu sou o campeão na disputa de futebol na quadra da igreja. Eu sou o campeão da argumentação, porque eu sou mais inteligente. Só que eu vou ficar sozinho no final, porque ninguém aguenta, suporta uma pessoa assim, que quer sempre estar na frente dos outros. Competição leva à solidão. Não caia na armadilha da competição. Mas tem outra armadilha que você não deve cair, que é a armadilha da ganância. A armadilha da ganância. Meus irmãos, existem pessoas que abrem mão de valores fundamentais do relacionamento, como verdade, honestidade, sinceridade, integridade. A pessoa abre mão disso para tirar uma vantagem indevida. A ganância leva a isso. Vamos pensar aqui. Tudo bem que Esaú era um irresponsável, mas a troca da primogenitura por um prato de comida que o irmão está pedindo é uma troca justa? É algo razoável? Se fosse aqui na nossa lei, qualquer um de vocês anularia esse negócio jurídico. Qualquer um. Que é um negócio... Primeiro, que Esaú estava em estado de necessidade, ou seja, ele podia alegar isso. Segundo, que não era uma troca razoável, não há equilíbrio nisso. Mas Jacó era ganancioso. Aliás, judeu, né? É uma turma que para negociar é terrível. Não caia na armadilha da ganância.
Por causa da ganância, Jacó usou de mentira, Jacó usou de astúcia, Jacó usou de ardil, por causa da ganância. Não caia nessa armadilha. Tem muita gente que está entrando, indo para a igreja aí por causa de ganância, porque quer ficar rico. E aí ele dá dinheiro em igreja. A ganância cega a gente. A ganância deixa a gente cego, a gente não enxerga quando está envolvido, tomado pela ganância. Só que Jacó, ganancioso, saiu sem nada, porque quando ele fugiu, teve que dormir lá no caminho, com o travesseiro dele era uma pedra, não tinha nada. Quando ele chegou lá no destino dele, não tinha nada, só os braços para trabalhar. Mas ele era trabalhador, ele se deu bem, conquistou muito, ele enriqueceu à custa do trabalho dele. Aquela ganância que ele tinha lá atrás, não adiantou nada. Ele teve que começar do zero. E lá onde ele foi enganado, mentiram para ele, deram volta nele, recebeu tudo de volta que ele fez com os outros, com o irmão lá e com o pai. Ganância. Meus irmãos, eu aprendi com a vida que a gente não precisa se vingar de ninguém. A própria pessoa se enrola, a própria pessoa se dá mal sozinha. Então você não precisa ter ódio. O ganancioso se enrola. Esaú, meus irmãos, por sua vez, trocou algo muito precioso por uma banalidade. Lá em Hebreus capítulo 12 vai dizer assim: e ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Qual é a semelhança de Esaú com o mundo de hoje? Muita de gente está trocando Jesus por um tapinha numa droga qualquer. Muita gente está trocando Jesus para ter a possibilidade de ter várias noites de prazer por aí. Muita gente está trocando Jesus por isso, como Esaú fez. Devasso. Tem gente trocando a eternidade por coisa que não tem perenidade alguma. Mas tem outra armadilha que a gente não pode cair, meus irmãos, e essa é terrível. Não caia na armadilha do ódio. O ódio traz amargura para a gente. O ódio faz a gente se sentir mal. Dois irmãos que ficaram anos e anos separados pelo ódio. Para pensar nisso. E ver de quem você está separado hoje por causa do ódio. De quem você está, ou a pessoa com quem você não fala, que já foi próxima a você por causa do ódio, por causa da falta de perdão. Meus queridos irmãos, o ódio envenena a gente, o ódio faz mal para a gente. O ódio, meus irmãos, ele corrói a pessoa de dentro para fora. Existem alguns tipos de corrosão que ela começa dentro do aço, ela vem de dentro para fora, até que colapsa aquela estrutura. A pessoa que odeia, meus irmãos, ela se autodestrói. O ódio é um processo que vai comendo a gente por dentro. Tem um animalzinho, uma vespa, que ela tem uma estratégia muito interessante. Ela pousa na joaninha e coloca os ovos dela dentro da joaninha. Ela consegue injetar os ovos dela dentro da joaninha. Aqueles ovos, eles vão se reproduzindo ali dentro, formando uma larva na joaninha. Junto com os ovos vai uma substância, tipo um veneno. Então, a joaninha, coitada, ela começa a gerar dentro dela essa larva. E essa larva e esse produto que ela coloca ali dentro da joaninha, ela vai afetando o sistema nervoso da joaninha. A joaninha dá uns espasmos. Para que isso? Para que os predadores não comam a larva.
A joaninha funciona como um guarda-costa da larva, porque a larva depois é expelida pela joaninha, mas fica embaixo dela ali a larva, e a joaninha em cima. E fica, de vez em quando, dando um estremelique na joaninha, para assustar os predadores. Olha que interessante. A larva, quando está dentro da joaninha, ela vai comendo a joaninha por dentro. Os fluidos da joaninha alimentam a larva da vespa. É assim o ódio. Ele vai comendo a gente por dentro. Ele vai trazendo amargura para a gente. Ele vai afetando o nosso sistema nervoso. Pode ver quando você encontra uma pessoa que você odeia, como é que você fica? Você fica nervoso, você tem sudorese, você não fica à vontade naquele ambiente. É assim que acontece. O ódio, meus irmãos, só faz mal para quem odeia. Não carregue ódio no teu coração. Eu morava numa casa e eu tinha uns armários de cozinha. Certa vez eu comecei a ouvir uns barulhos que vinha dentro daquele armário, uns barulhos estranhos, dentro do armário da cozinha. Aí eu fui mexer para ver o que tinha atrás, desmontar ali alguns componentes do armário. Quando eu fui mexer no armário para desmontar, o armário desmontou sozinho, tombou tudo. Era cupim. Estava tomado de cupim. Cupim destruiu, eu não tinha como montar aqueles móveis, eu tinha que jogar tudo fora para não atingir outros lugares, de tanto cupim que era. Aquele cupim estava devorando meus móveis e eu não estava vendo. Ia chegar um momento que tudo que estava ali dentro ia cair. Os pratos, as louças que estavam ali. Ainda bem que eu tirei antes para ver. Assim é o ódio com a gente. Ele faz da gente pessoas que perdem a alegria, que perdem a paz interior, que perdem a tranquilidade. Faz pessoas envenenadas, amargas. É isso que o ódio faz com a gente. Mas eu vou convidar você para ler comigo no livro do Gênesis. Aí no Gênesis, no capítulo 33. E vou pedir para você acompanhar comigo a leitura do verso 4. Porque teve um momento que não teve como fugir. Deus chegou para Jacó e falou: volta. Você vai voltar de onde você veio, para o lugar de onde você veio. No capítulo 33, no versículo 4, vai mostrar o momento em que Jacó e Esaú se reencontraram. O reencontro desses dois irmãos. Gênesis 33, versículo 4, vai dizer: então Esaú correu-lhe ao encontro, abraçou-o e lançou-se sobre o seu pescoço e o beijou, e eles choraram. Esses dois irmãos tiveram a bênção de se encontrar. Será que você vai ter a bênção de encontrar aquela pessoa com quem você não tem falado, com quem você não tem se comunicado? Aquela pessoa que até você conversa com ela, mas no seu coração você alimenta amargura e ressentimento. Meus irmãos, famílias irresistíveis são aquelas onde há perdão, onde o perdão acontece. E eu tenho sempre repetido que não há relacionamento saudável se nesse lugar não existe perdão. Então é preciso haver perdão. Esses dois irmãos se encontraram depois de muitos e muitos anos, mas tiveram, graças a Deus, a oportunidade de se abraçar, de se beijar e de chorar junto. Deixaram para trás muita amargura. Mas a gente não precisa ficar 30 anos para fazer isso, 15 anos para fazer isso. A gente precisa encontrar as pessoas que nos magoaram, que nos feriram, ou que a gente já feriu também, e abraçar, e beijar, e chorar junto. Há perdão na tua vida, há perdão na tua casa, a reconciliação
a oportunidade disso. Não caia na armadilha da competição. Não caia na armadilha do ódio. Não caia na armadilha da ganância. Às vezes as perdas, meus irmãos, compensam. Porque tudo vai ficar por aí mesmo. Tudo vai ficar por aí. Perdoe e seja perdoado. Abra teu coração para que o amor de Deus possa banir essas coisas podres que a gente deixa crescer dentro da nossa vida. Jogue fora aquele odor fedorento daquilo que te tem trazido amargura na alma. Jesus falou: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Então receba a paz de Jesus, a paz do Senhor para vocês. Amém.